Boa noite a todos. Meu nome é Margaret Rodrigues, mas todo mundo me conhece por Neca. E hoje nós vamos ver uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, que se intitula Moral Estranha. Jesus, nas suas andanças, nas suas frases que ele falava, ele às vezes dizia alguma coisa que parecia que aos ouvidos soava muito estranho. E agora a gente lendo, né, o que está escrito nos evangelhos, algumas passagens a gente às vezes até duvida que foi ele que escreveu, né? Quando ele nos diz: odiai ao seu pai e à sua mãe, nós ficamos pensando, mas Jesus, que é pura caridade, que é amor, não pode que ele falou uma coisa dessas. Mas precisamos lembrar que ele falou isso há 2000 anos atrás. Ele falava outro idioma. Jesus falava hebraico e aramaico. Hebraico era uma língua muito pobre, no sentido de poucas palavras. Uma palavra tinha vários significados diferentes. Um exemplo, essa letra aqui, no hebraico, é a letra Kaf. Ela tem o som de K, mas ao mesmo tempo ela significa casa. E ela também representa o número 20. Então fica difícil às vezes interpretar. Porque além de Jesus falar aramaico e hebraico na época, os evangelhos foram escritos em grego koiné. Koiné quer dizer simples. Era o grego simples, comum, que era falado naquela região, naquela época. Então, os evangelhos foram escritos em grego, Jesus falou em hebraico, depois os evangelhos foram traduzidos para o latim na Idade Média, depois Lutero traduziu para o alemão e assim foram traduzidos para outros idiomas. E nessa ideia de não ter um significado específico, a palavra, quando foram traduzir, não sabiam o que usar, qual palavra usar para aquela expressão. Que nem no português nós temos saudade, que só existe no português, não existe em outros idiomas. As pessoas podem até explicar esse sentimento, mas não existe uma palavra específica para isso. E Kardec, quando viu essas expressões de Jesus, essas frases dele, também ficou com essa impressão de como seria realmente o que Jesus queria dizer. E ele não recebeu nenhuma instrução dos espíritos para decifrar isso, porque todos os outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo foram instruídos pelos espíritos, e este não. Este Kardec pesquisou, ele chamou um amigo dele, que era professor em grego, e então ele foi a fundo pesquisar o significado. E quando Jesus diz, então, quem não odiar ao seu pai e à sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. Odiar queria significar amar menos. Mas como amar menos? Jesus não diz que temos que amar o próximo como a nós mesmos? Igual, na mesma intensidade, do mesmo jeito? Sim, exatamente isso. Devemos amar ao próximo, ao nosso irmão, ao vizinho, ao gari, a pessoa que furou a fila, aquele ladrão que entrou dentro da nossa casa e nos roubou. A todos esses nós temos que amar tanto quanto nós nos amamos.
mas devemos amar mais a Jesus. Por isso que ele diz amar menos, porque a ele nós precisamos amar muito mais, e a Deus mais ainda. E uma história que a maioria de vocês talvez conheça, que vai nos dar uma ideia exata disso. É a história de Saulo, ou de Paulo de Tarso. Quando ele era Saulo, perseguia os cristãos. Daí Jesus o cegou, ele se converteu e passou um tempo no deserto, se isolando, trabalhando. Ele renunciou a todos os bens materiais. E daí, quando ele volta para a cidade, a primeira pessoa onde ele vai bater na porta é o seu pai. Porque ele estava com fome, ele não tinha dinheiro, ele precisava de um pouso. Ele foi pedir para o pai dele. O empregado veio, abriu a porta e não o reconheceu. Mas foi avisar. Daí Paulo disse, eu quero falar, com fulano. Ele foi lá, avisou. O empregado mandou Paulo entrar. E o pai já tinha ouvido falar que ele estava no deserto, que tinha abandonado tudo, mas não queria acreditar. Quando Paulo chega, Paulo tenta converter o pai. Fala da boa nova de Jesus, mas o pai não se conforma. Não aceitou, mandou Paulo embora, não lhe acolheu, não lhe deu o pouso, e Paulo foi embora. Mas logo depois o pai se arrepende e manda que o empregado leve para Paulo uma bolsinha com dinheiro. Quando Paulo pega a bolsinha de dinheiro, ele pensa em devolver. Mas daí ele se dá conta de que é puro orgulho da parte dele e lembra de Jesus. Ele recolhe a bolsinha, dá um sorriso e agradece. Paulo amava o pai dele, mas amou muito mais a Jesus. E nessa mesma história entra uma outra frase que Jesus falou. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A crença, a religião, ela divide as pessoas. Como a espada divide, tira a paz, nos afasta. Porque quem não se converte, não aceita. E foi o que aconteceu com o pai do Paulo. Não aceitou a nova crença dele, não aceitou a boa nova, não soube trazer o Cristo para o coração. E assim tem uma outra frase também, bem interessante, que sempre eu ficava pensando, mas como? O que Jesus quer dizer com isso? Que é a frase em que ele diz, deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. Como uma pessoa morta vai enterrar um morto? É difícil, né? Mas daí, a gente tem aqui dois tipos de morte. A morte espiritual e a morte física do corpo. Essa passagem acontece, não é uma parábola, ela realmente aconteceu. Nessas multidões que seguiam Jesus, muitos queriam tornar-se discípulos dele. E um deles chegou para Jesus e disse, Senhor, quero ser o teu discípulo, mas primeiro eu preciso ir para casa para enterrar o meu pai. Daí Jesus vira para ele e diz, deixa aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. O que Jesus queria dizer com isso? Naquela época, existia uma tradição
de que se o filho não estivesse presente no velório, ele não receberia a herança. Jesus sabia que ele não estava preocupado em enterrar o pai. Ele estava preocupado com a herança que ele gostaria de receber. Ele queria receber a herança e depois vir acompanhar Jesus. Mas não era assim que funciona. O que Jesus queria dizer com ele, para ele então? Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Vá enterrar o seu pai. Vá, é um direito de cada filho enterrar o seu pai. Mas não te preocupes com a herança. De preferência, deixe os outros, aqueles mortos do espírito, aqueles que não se preocupam com as coisas do espírito, que não se preocupam com a alma, que só se preocupam com os bens materiais. Deixe esses enterrarem os seus mortos. Não seja você assim. Não seja um morto. Vá para a sua casa, mas vá consolar a sua mãe que precisa de ti. Os teus irmãos que estão precisando de ti. Que precisam de um abraço, que precisam de um consolo. Leve para eles a boa nova, a mensagem do Cristo que consola, que traz vida nova. Jesus disse também numa outra passagem, o irmão que leva o irmão à morte. Qual é o irmão que leva o irmão à morte? É aquele que tira o irmão das drogas. É aquele que impede o irmão de um suicídio. Esse que auxilia, que vai ao socorro, ao encontro daquele que precisa. Por quê? Porque no momento em que ele deixa para o lado a ideia de se suicidar, que sai das drogas, ele vira um homem novo. O homem velho morreu. É uma nova criatura. É uma nova vida. Então é isso que Jesus disse também para o rapaz que queria ser seu discípulo. Traga nova vida às pessoas. Não seja um morto. Ame aos teus pais, à tua mãe, aos teus irmãos, mas ame muito mais a Jesus e muito mais a Deus. Que assim seja.